Olá pessoal, olá constelação. Que bom ter mais uma oportunidade de bater um papo. Quero conversar com vocês a respeito de doenças autoimunes. Esse é um tema extenso e eu escolhi esse momento para falar algo mais sintético e mais importante, que é a relação da doença autoimune com o intestino. Veja bem, a medicina convencional entende que doença autoimune não tem causa. A partir do momento que aceita que uma doença não tem causa, aceita-se também que ela não tem cura. E esse é o grande problema. As pessoas com doenças autoimunes estão propensas a aceitar tratamentos com medicações e drogas para o resto da vida. Na visão da medicina funcional, entendemos que a doença autoimune tem sim uma causa original. É o seu intestino adoecido. Entenda o seguinte, acho que é importante comentar algo. Nosso código genético, nosso genoma, ele é muito parecido o meu com o seu. Evidentemente o meu com a minha família tem características particulares assim como o seu, mas de uma forma geral nosso genoma é muito semelhante. Afinal de contas ele foi herdado pelo homem paleolítico. O homem paleolítico durante milhares de anos, no seu comportamento repetitivo durante milhares de anos, foi acertando, ajustando e moldando o seu código genético com o seu comportamento, com o seu estilo de vida. Isso se chama epigenética. A epigenética nada mais é do que o seu comportamento e o seu estilo de vida desenhando, formatando o seu genoma. E com os milhares de anos passados, qualquer genoma mais fragilizado foi sendo eliminado através da seleção natural. E tendo entendido isso, nos últimos 70 mil anos, o homem paleolítico tem vivido de uma maneira muito semelhante ao homem moderno. Agora, para entender essa epigenética e como esse genoma foi desenhado, tem que entender qual era o comportamento desse homem paleolítico. E de uma maneira simplista, o homem paleolítico tem um comportamento embasado em 3 fatores importantes. Primeiro de todo, exposição ao sol diariamente. Segundo lugar, movimentação física diária. E o terceiro e mais importante, eles se alimentavam com comida de verdade, simples assim. O que eu estou querendo dizer é que se muito provavelmente se mantivéssemos esse estilo de vida até hoje, nenhum de nós provavelmente adoeceríamos, pois estaríamos respeitando o código genético e não estaríamos ativando genes de doenças que estão remissivos, estão inativados por conta desse comportamento. O que acontece é que desde o advento da agricultura, e ele se deu início há 10 mil anos com o homem mesolítico. O homem mesolítico, ele surgiu depois do homem paleolítico, quando ele começou a querer parar de ser um caçador, de ser um nômade, ele começou a querer estabelecer residência, amarrar um bichinho, plantar alguma coisa. Há 5 mil anos de verdade, nós temos os sinais do início da agricultura, mas tem 1000 anos em que a agricultura começou a prevalecer no nosso planeta. A partir daí, iniciaram-se alguns problemas já de saúde, basicamente obesidade, né? O açúcar, o trigo e um pouco desse consumo em excesso poderiam já estar agravando alguns sinais de obesidade nessa população da época. Entretanto, o que se vê de verdade é que doenças autoimunes, Alzheimer, Parkinson, câncer, elas têm sido prevalentes na nossa sociedade, especialmente há 30, 40 anos. Nunca se viu tanta exposição dessas doenças como nesses últimos 20 anos. E não é uma coincidência dizer que essa situação está acontecendo dentro de uma sociedade que tem um comportamento completamente antagônico daqueles que originaram o nosso genoma. Ninguém mais se expõe ao sol e sequer suplementa com vitamina D. As pessoas, o mundo moderno e agitado tem levado a um sedentarismo violento no ser humano. As pessoas cada vez mais preguiçosas, mais desinteressadas ou muito ocupadas e não tendo tempo para tal. E a terceira, e sim mais importante, as pessoas pararam de comer comida de verdade, começaram a comer produtos industrializados. Entenda o que eu vou lhe dizer. O produto industrializado, inevitavelmente um ou outro, vem carregado de conservantes, de preservantes, de emulsificantes, de corantes, de edulcorantes. A farinha de trigo de outrora, de 2 mil anos atrás, 1000 anos atrás, sequer tinha glúten. Hoje ela tem adição de glúten por interesses comerciais da indústria, mais de 400% de glúten adicionado na sua farinha, que já não tem mais os 22 cromossomos de outrora, já tem mais de 40 cromossomos, ou seja, não comemos mais o mesmo alimento de antes. Esse tipo de comportamento, de exposição do seu intestino a esse tipo de produtos industrializados, antinutrientes, que o seu intestino outrora sequer teve contato algum, tem então
dado início aos problemas de saúde. O nosso intestino é a primeira barreira daquilo que você ingere para aquilo que vai ser absorvido. Teoricamente, o seu intestino vai escolhendo no nosso tubo digestório, né, a mastigação. Vamos aproveitar o momento. A mastigação é muito importante, ela deve ser completa. Entenda, meu amigo, seu estômago, seu intestino não tem mais dente. Se você não mastigar direito, você está dificultando a sua digestão. A primeira causa mais comum de desbiose é uma mastigação mal feita. Aí então encontra o estômago, que deve ter ácido. E aí vem a primeira bronca com essas medicações inibidores de prótons, que são para gastrites e queimações. Porque elas não tratam as doenças, elas apenas analgesiam. Sabe como? Diminuindo a acidez. Nosso estômago tem um pH em torno de 4, 5. E aí então você toma uma medicação para fazer o seu pH ficar 6. Assim que você come, o seu estômago não é mais capaz de jogar o ácido e fazer o bolo alimentar para que possa ser absorvido os micronutrientes do intestino. Então, um indivíduo normal tem que ter sim um estômago bem ácido, com muito cloridrato de betaína, que vai fazer no seu bolo alimentar, para então essa pasta alimentar começar a correr no seu intestino, onde então haverá a absorção dos nutrientes, macro e micronutrientes. O indivíduo normal absorve o que interessa, sobra um bolo fecal e então você evacua. Entretanto, com esse comportamento com excesso de álcool, refrigerantes de cola, corante 4 caramelo, todos os tipos de adoçantes e produtos inventados em laboratórios, todos os tipos de produtos para conservar e dar mais durabilidade ao alimento, que só beneficia o dono da indústria, não nos beneficia em nada. Afinal de contas, você nunca desconfiou de um leite que dura 6 meses? Você nunca desconfiou de um produto que dura muito? Na minha visão, quanto maior a durabilidade, a longevidade de um produto alimentar, menor a longevidade da sua vida, da sua saúde. Pense nisso, que isso vire um motivo de reflexão, uma cutucada aí para você pensar dentro de casa com seus familiares. Produto bom é aquele que tem que acabar. Eu lembro na minha época de criança que minha mãe chamava todo mundo para tomar o leite, porque se eu não tomasse naquele dia ou no dia seguinte, ia ter que virar coalhada, porque ia acabar, ia fermentar, estragar. Agora, nosso leite dura meses, nossos pães de forma duram semanas, nossos biscoitos duram meses. Esse tipo de produto que o seu intestino nunca teve contato, esses tipos de antinutrientes estão causando um processo inflamatório silencioso no seu intestino. Aquele intestino que fazia uma barreira daquilo que você comia, começa agora, por uma exposição contínua, excessiva, por muitos anos, em grande quantidade, a agredir a mucosa do seu intestino. No nosso intestino, nós temos células que se chamam enterócitos. Eu quero que você imagine uma parede de tijolinho à vista, vários tijolinhos com cimentinho grudando um no outro. O intestino não é diferente, joga no Google que você vai dar uma olhada. São enterócitos com tag junctions. Tag junctions são ligações para não permitir a passagem de nada, bloqueando entre um enterócito e o outro, que é quem escolhe o que vai absorver. Entretanto, essa exposição exagerada, contínua com essas substâncias tem levado à ruptura, à penetração, à ruptura desse bloqueio. E aí então começam a entrar esses produtos no seu organismo que são toxinas. E aí então elas ativam o seu sistema imunológico de forma exacerbada, excitatória. E o seu sistema imunológico que está no intestino começa de forma errônea, por conta da presença de glúten excessiva, de adoçantes, de corantes, a desenvolver um processo excitatório com anticorpos em busca de remover e querer jogar fora, trazer de volta para o intestino para ir embora esses produtos, para você eliminar através das suas fezes. Entretanto, essa exposição contínua, em algum momento, não é mais possível controlar, o seu sistema imunológico totalmente exacerbado começa a perder a noção e escolhe órgãos-alvos. O mais comum é a tireoide, tem um tecido semelhante ao do glúten, e os seus anticorpos que estavam lá procurando atenuar esse processo inflamatório causado por um tipo de alimentação e comportamento não saudável, começa de forma errônea a atacar os seus próprios órgãos.
O órgão que vai ser atacado não é possível prever, porque isso é de características individuais familiares. Mas os anticorpos podem atacar sua tireoide, podem atacar sua articulação, pode atacar o seu sistema nervoso, pode atacar o seu sistema neuromuscular, pode atacar as artérias ou vasos gerando vasculites. Ou seja, a partir desse momento, há uma possibilidade imensa, uma gama variável de possíveis doenças a serem atingidas no seu organismo. Então, o que eu acredito é que se você sempre se alimentou de forma adequada, com comida de verdade, sem substâncias tóxicas ou muito diminuídas e controladas no seu dia a dia, é muito pouco provável que um dia você desenvolva uma doença autoimune. Entretanto, aqueles que não se expõem ao sol, aqueles que intoxicam o seu intestino de forma exagerada e contínua, e principalmente se tem uma herança familiar de alguma doença, especialmente doença autoimune, não tenha dúvida, você está vivendo um alto risco de poder expressar, ativar o seu gene que vinha adormecido e então ativar a doença, que ela se expressa de uma forma, de alguma desses tipos de doença autoimune. Então, queria que vocês pensassem a respeito disso, refletissem a respeito de tudo que ele disse e observassem o como é possível evitar a manifestação dessas doenças, como é possível evitar a manifestação e ativação desse gene de doença, simplesmente vivendo um estilo de vida saudável, baseado num bom nível de vitamina D, numa atividade física diária e comendo comida de verdade. Obrigado, gratidão por essa paciência de estar comigo. Logo depois farei outros vídeos, à medida que eu perceber a necessidade, haverão vários outros vídeos. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Beijão. Gratidão.